Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Chegando na área mais uma vez o professor Edenilson Moraes para mais um encontro de História do Brasil, onde hoje a gente vai falar sobre o tráfico transoceânico de escravos para Pernambuco. Pessoal, este é um tema que eu acredito que deve ser enfocado pela banca examinadora do nosso concurso da Polícia de Pernambuco. Por que razão? Porque existem muitas pesquisas acadêmicas sendo realizadas não apenas pelas universidades pernambucanas, tratando desse tema. E Pernambuco foi um dos principais centros receptores de mão de obra escrava durante o período de vigência da escravidão. Então, por isso, torna-se extremamente relevante esse estudo. A gente já falou sobre essa temática na nossa aula sobre o período imperial em Pernambuco. Mas agora a gente vai dar alguns detalhes importantes, alguns bizus, algumas características que podem ser cobradas na sua prova. Então, por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta aula. Bem, pessoal, vamos falar então sobre o tráfico transatlântico ou tráfico negreiro, o tráfico de escravos da África para o Brasil, que possuía um caráter internacionalizado e vai marcar as relações comerciais entre África e Brasil, a América Portuguesa, e depois o Brasil independente. Porque temos que analisar que o tráfico negreiro acabou se constituindo numa importante atividade econômica, tanto durante o período colonial, como também durante o período imperial no Brasil. Vai marcar essas relações, essas transações comerciais entre o continente africano e o continente brasileiro, e vai trazer uma série de consequências econômicas, sociais e culturais para ambos os lados. O tráfico negreiro foi uma atividade que proporcionou uma grande acumulação primitiva de capitais para as potências que estavam envolvidas diretamente nessa atividade comercial. Podemos citar como grandes potências escravistas que participaram efetivamente desse comércio: Portugal, a Inglaterra, a Holanda. São potências que estiveram atuando diretamente no chamado tráfico negreiro. Os escravos, os escravizados, os africanos escravizados, eram conseguidos, eram trocados nos entrepostos comerciais localizados no litoral do continente africano, as chamadas feitorias. Lá, esses seres humanos escravizados eram trocados por mercadorias como, por exemplo, o fumo, a aguardente, pólvora, tecidos. Então funcionava uma espécie de escambo na troca, na obtenção por escravos africanos, que vinham para a América nos fétidos navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros, onde os negros escravizados vinham apinhados no porão desses navios. Não raras vezes, com privação de água potável, de alimentação, muitas vezes sujeitos a epidemias. Quando ocorria uma epidemia, geralmente as pessoas infectadas eram sacrificadas, eram lançadas ainda vivas no Oceano Atlântico. Portanto, a travessia da África para a América era extremamente penosa. Temos a atuação de comerciantes luso-brasileiros, traficantes luso-brasileiros no comércio do tráfico negreiro. Nessa atividade econômica temos então a participação de traficantes luso-brasileiros. E olha só a curiosidade fundamental que você precisa anotar no seu caderno. Recife
foi um importante centro do tráfico transatlântico de escravos. Anote como observação importante. Recife foi um dos 3 mais importantes centros receptores de escravos africanos no Brasil. Perfeito? Os 3 mais importantes centros do tráfico transatlântico no Brasil são, respectivamente, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Isso é muito emblemático. Anote isso que a banca pode cobrar. Recife foi, portanto, um importante centro do tráfico de escravo. Olha aí, Pernambuco, a 3ª maior porta de entrada de escravos no Brasil. É o 3º porto que mais recebeu contingentes de africanos escravizados. Recife. Na imagem você vê navio negreiro que trazia os africanos escravizados para a América. As condições eram extremamente insalubres a bordo de tais navios. Não é à toa que o navio negreiro também era conhecido como navio tumbeiro, porque muita gente morria em razão das privações existentes nesses verdadeiros navios em que não havia nenhum tipo de questão humanitária. Muito pelo contrário. Os africanos escravizados eram transportados como se fossem animais, como se fossem simples animais. O comércio transatlântico, o comércio oceânico de escravos, pessoal, se constituía, como já dissemos, numa atividade bastante proveitosa do ponto de vista dos lucros, do ponto de vista econômico. Mas era um negócio extremamente complexo e é a maior migração transoceânica até a época. A maior migração forçada de pessoas do continente, de um continente para outro, acontece por intermédio do tráfico transoceânico, uma migração forçada. Os africanos são trazidos na condição de escravizados. Esse episódio, como eu já falei para vocês, é chamado de diáspora africana, pessoal. O que é essa diáspora? Diáspora significa dispersão. Os africanos são retirados de seu território de nascimento, eles são expatriados, são enviados para a América, para várias porções do continente americano. Vão para as 13 colônias inglesas, na porção sul, vão também para a região da América Central, o Caribe, as Antilhas, vão também para algumas partes da América Espanhola e vão majoritariamente para onde? Para a América Portuguesa. Olha aí, pessoal, aproximadamente, esses dados, aqui eu estou falando aproximadamente, porque esses dados são bastante conflitantes. Não há um registro assim específico para se demonstrar o número exato de africanos que cruzou o Oceano Atlântico e veio para a América. Alguns historiadores falam em 10 milhões, outros chegam a abordar que seriam aproximadamente 12 milhões de africanos transferidos de maneira compulsória, de maneira forçada para as Américas. Desse total, pessoal, 40% desse total se dirigiu para o Brasil. Então o Brasil foi o maior centro receptor de escravos africanos na América. O tráfico transatlântico apresentou uma grande movimentação econômica. Vários setores da economia estão mobilizados aqui neste comércio. Por exemplo, a indústria naval, construção dos navios negreiros, dos navios que iriam buscar os africanos escravizados, iriam levá-los para a América. O sistema financeiro e de capital, também uma atuação direta para financiar
para financiar esse comércio, porque precisava-se construir navio, precisava-se armar a tripulação desses navios, garantir os mantimentos que seriam levados nesses navios, alimentos, por exemplo, e se garantir os capitais necessários para se adquirir, para compra e venda desses escravos. E por vezes também, por várias vezes, a própria indústria armamentista também atuou no tráfico transatlântico, no tráfico de escravos. Quando não ocorria uma guerra na Europa, a indústria bélica, a indústria armamentista, atuava também aqui no tráfico negreiro. É uma atividade que tinha certos custos, não era tão barata assim, para se entrar na atividade do tráfico transatlântico de escravos. Precisava-se de capital para sustentar os mantimentos a serem consumidos durante a viagem, para se armar a tripulação dos navios negreiros e para comprar e vender os escravos. Tudo bem? Então temos aí a participação, como disse, da indústria naval, do capital financeiro e da indústria armamentista. Na imagem aqui você vê um mercado de negros. Os negros trazidos do continente africano eram expostos em mercados públicos onde eles eram comprados por aqueles que seriam seus futuros proprietários. É dessa maneira que funcionava o chamado tráfico negreiro. Os traficantes buscavam os escravos na África, traziam para os portos brasileiros, principalmente o porto de Recife, Rio de Janeiro e Salvador, e nessas cidades existiam os mercados de escravos, onde os proprietários de terra, os senhores de escravos, iriam comprar novas peças para o seu plantel. Olha aqui um dado super importante para você assinalar aí nos seus registros, para você marcar no seu caderno. Os principais centros do tráfico transatlântico no Brasil foram o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Assinale com atenção aqui, pessoal. Os principais centros do tráfico transatlântico: Rio de Janeiro, Salvador e Recife. O Rio de Janeiro, o maior centro de tráfico negreiro do mundo. Salvador, o terceiro centro de comércio de escravos africanos do mundo. E Recife, o quinto centro de comércio negreiro do mundo. Olha, é importante, vamos até assinalar aqui, pessoal. Recife, o quinto maior centro do tráfico negreiro. Portanto, como você percebeu, Pernambuco teve uma grande importância, uma grande atuação dentro do chamado tráfico transoceânico de escravos. Pernambuco, no século XIX, pessoal, apresentava as atividades econômicas aquecidas. Quais eram as atividades econômicas? Produção de açúcar, produção de algodão. Por que essas atividades aqui estavam aquecidas? Pessoal, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um quadro, uma tabela aí com dados relativos a essa entrada de escravos africanos em Pernambuco. E você vai perceber que durante o século XIX há uma entrada massiva de escravos em Pernambuco. Se há uma grande entrada de escravos em Pernambuco, e escravos eram majoritariamente a mão de obra utilizada nessas atividades, é porque a economia pernambucana estava aquecida. A economia pernambucana era a produção de açúcar, produção de algodão. Que contingências históricas fizeram com que o açúcar e o algodão estivessem em franca expansão durante o século XIX em Pernambuco? Pessoal, porque a produção de açúcar estava em crise nas Antilhas e a produção de algodão
na metade do século XIX, entrou em crise. A crise da produção de algodão entrou em crise nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, por causa da chamada Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra de Secessão. Perfeito? Então essa conjuntura internacional de crise da produção de açúcar nas Antilhas, naquele contexto de independência do Haiti, 1804, a crise na produção algodoeira do sul dos Estados Unidos, contexto de meados do século XIX, por conta da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, vão aquecer as atividades econômicas pernambucanas, tanto na produção de açúcar quanto na produção de algodão. Por isso que nós teremos uma grande entrada de escravos africanos no século XIX em Pernambuco. O período de vigência do tráfico transatlântico, como dissemos, foi tanto no período colonial quanto no período imperial. No período colonial, pessoal, a partir da década de 1860, a mão de obra escrava africana passa a ser majoritária no Brasil. Isso vai até a década de 1850, quando o parlamento brasileiro aprovou a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico transatlântico de escravos. Tudo bem? Vejamos aqui alguns números para que a gente possa compreender melhor a importância do tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco. Olha aqui, pessoal, como dissemos, a vigência do tráfico de 1560 a 1850. No Brasil entraram aproximadamente, nesse período aqui, da vigência, 4.864.374 escravos. Em Pernambuco, durante o mesmo período, entraram aproximadamente 853.833 escravos. Perceba que o contingente de africanos escravizados que adentraram as terras pernambucanas é expressivo, pessoal. Mais de 800 mil indivíduos. O tráfico ao longo do século XIX, entre 1801 e 1850. No Brasil, durante esses 50 anos, entraram 2.054.725 indivíduos. Em Pernambuco, no mesmo período, entraram 259.054 negros escravizados. É um número expressivo, demonstrando que as atividades econômicas estavam aquecidas. A entrada de escravos por ano, em média, fazendo uma comparação aqui em Pernambuco, pessoal, esses aqui são dados pernambucanos. No século XVI e XVII, entraram em média em Pernambuco entre 2.500 e 3.300 escravos por ano. Já no século XIX, nesse período aqui que vai de 1801 a 1850, a média subiu para 5.000 negros escravizados por ano, chegando no porto de Recife. Como se percebe, havia uma grande importância nessa atividade econômica. Entrou um número expressivo de africanos escravizados em terras pernambucanas. Você tem que ficar atento a esse detalhe. Os agentes financiadores do tráfico transatlântico de escravos, geralmente, olha um dado importante, geralmente quem mais atuou no tráfico negreiro em Pernambuco foram
portugueses, comerciantes portugueses residentes em Recife. Olha aí, pessoal. Mesmo após a independência do Brasil, os portugueses continuaram a ter uma importância econômica e política muito grande em Pernambuco. Eram eles os grandes agentes financiadores do tráfico transatlântico, importante fonte de recurso financeiro, importante fonte de recursos econômicos. Não é à toa que os portugueses estavam entre os mais ricos habitantes de Pernambuco no século XIX. O tráfico negreiro apresenta essa característica, então. Negociantes portugueses residentes no Recife atuando no tráfico transatlântico. E olha só outra curiosidade, uma grande presença de familiares atuando nesse ramo. Então há uma participação expressiva de comerciantes portugueses e há uma presença significativa de familiares nesse ramo, porque era uma atividade que exigia muita confiança. Vamos ver então se você fixou legalzinho o que a gente estudou nessa nossa aula. Vamos fazer uma questão elaborada pela nossa banca examinadora que irá promover a prova do concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Então vamos ver se a gente compreendeu um pouquinho sobre o tráfico transatlântico de escravos? Vamos lá, vem comigo. O tráfico atlântico de escravos tem sido há décadas objeto de sérios e detalhados estudos destinados a explicar seu papel na organização dos impérios coloniais europeus na América. Afinal, não se pode desconsiderar o fato de que o tráfico atlântico se prolongou do século XVI à segunda metade do século XIX, com uma fase de apogeu entre 1600 e 1800. Estima-se que ao longo desse período foram trazidos para a América cerca de 11 milhões de indivíduos. Essa é uma citação extraída da obra Histórias da África, da historiadora Marina Guzmão Mendonça. Com base nas informações contidas no texto, analise as proposições seguintes. Vejamos então as proposições. Primeira proposição aqui, pessoal. Apesar de a estimativa do número de africanos trazidos para a América ser pertinente, a cronologia do tráfico apresentada no texto está incorreta. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, o número de escravos trazidos na condição de escravizados, número de africanos, né? O número de africanos trazidos na condição de escravizados, citado aí no fragmento, fala em 11 milhões de indivíduos. O período de vigência do tráfico, vamos analisar direitinho esse contexto. Período de vigência do tráfico transatlântico, mencionado no texto, vai das primeiras décadas do século XVI à segunda metade do século XIX. E ele cita como período de auge, o período do apogeu do tráfico transatlântico entre 1600 e 1800. Tem alguma informação incoerente? É claro que, por exemplo, a estimativa aqui é um número
aproximado, perfeito, pessoal? Não é um número exato. Como eu disse para vocês durante a explicação, alguns historiadores falam em 10 milhões, outros falam em 11, e tem até alguns historiadores que falam em mais de 12 milhões de africanos trazidos para a América. O período de vigência, como dissemos, vai de 1560 até 1850 aproximadamente. É o período em que vigorou legalmente o tráfico de escravos. E o auge é a fase mais importante, o apogeu entre o século XVI e o finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Legal? Então, quando diz que a cronologia do tráfico apresentada no texto está incorreta, a frase fica incorreta também. A cronologia está correta, pessoal. A cronologia apresentada no texto está correta. Seria sem sentido a banca apresentar um texto, um fragmento, com uma pesquisa que é séria, uma pesquisa que busca dados embasados, fundamentados. Apresenta esse fragmento com dados incoerentes. Isso é ilegal. Ali, como você viu, foi uma pesquisa realizada por uma historiadora. Ela deve ter buscado em documentos oficiais, procurou fundamentar a sua pesquisa científica. Então, quando diz que está incorreta a cronologia apresentada no texto, então aí a frase, essa nossa proposição fica o quê? Fica falsa. Item 2. O tráfico de escravos foi uma das grandes atividades do complexo econômico atlântico entre os séculos XVI e XVIII. Sim, pessoal, como falou no texto lá, o apogeu, 1600 a 1800. Verdadeiro. Muitos dos escravos retirados do solo africano, cerca de 40%, foram levados para o mercado europeu. Correto ou não? Falso, pessoal. Cerca de 40% dos escravos retirados do solo africano foram enviados para onde? Para onde mesmo? Para o Brasil, pessoal. O Brasil recebeu 40% do total de africanos escravizados ao longo do período de vigência do tráfico negreiro. Item 4. Os portugueses e os ingleses se destacaram no comércio de escravos. Verdadeiro, pessoal. A Inglaterra, que já no século XIX começou a condenar o tráfico negreiro e a exigir que Portugal abolisse o tráfico, e depois que o Brasil também abolisse o tráfico, a Inglaterra ganhou muito dinheiro com o tráfico de escravos, hein? A Inglaterra, ao longo do seu processo de formação histórica, do tráfico negreiro, é uma das atividades que mais contribuíram para a acumulação primitiva de capitais. E o item 5, o tráfico negreiro, foi uma das bases da construção do poderio europeu na América e também na África. Verdadeiro, pessoal, verdadeiro. Então estão corretos os itens estão corretos. A gente viu, a número 1 está falsa, a número 2 está correta, a número 3 está falsa, a número 4 está correta, a número 5 também está correta. Portanto, apenas os itens 1 e 3 estão incorretos. 2, 4 e 5, vamos marcar aqui, 2, 4 e 5 são itens corretos. Então, vamos procurar a alternativa correta aqui. Ó. Estão corretos, vamos lá, temos as alternativas aqui. Ó. 2, 4 e 5 estão corretos. Vamos procurar a alternativa correta, letra E, pessoal. Letra E de Edenilson. Essa é a nossa alternativa correta. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido, ficar atento, porque o tráfico transatlântico de escravos deve ser uma questão abordada na sua prova para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. E aí você tem que acertar, porque você se preparou de uma maneira condizente. Um grande abraço para você, força nos estudos e até a próxima. Clique lá